Porque muitas vezes a gente acha que está muito certo e não está. E quando você vai a uma sala de análise, você começa a observar alguns equívocos, alguns pontos que você pode melhorar nas suas relações familiares, religiosas, sociais, profissionais. Então eu aconselho a todos ir ao psicólogo independente de qualquer situação, porque tem homens de 30 anos que são adolescentes, porque a pessoa não está dentro do tempo, do crono, do seu espaço de vida, de tempo, de realidade. O sujeito, ele era um pedófilo e ele casou com a irmã mais velha e começou a assediar as irmãs mais novas. E ficou esses abusos em sigilo. E a ideia dessa família era que Jesus resolvesse esse comportamento dele. Por último, ele abusou uma determinada pessoa fora do contexto familiar. Essa mãe denunciou ele e, através dessa denúncia, pastor, Deus pode mudar? Pode, ele na cadeia, porque pedofilia é crime. Crime tem que ser denunciado. Se o senhor vai ajudar, ajuda ele na cadeia, porque é um crime. A gente não pode ser conivente a atitudes criminosas. Deus pode mudar, sim, desde que ele cumpra a pena, a penalidade dos seus atos. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Está começando mais um Enrolados. Solta a vinheta. Está no ar mais um episódio do Enrolados, o podcast onde você conversa, desenrola com verdade e leveza. Hoje vamos mergulhar no universo mais profundo, num tema onde a gente vai falar sobre cristão e a saúde mental. O nosso convidado de hoje tem muito a compartilhar. Antes de falarmos dele, eu queria falar para você, se ainda não curtiu esse vídeo, curte o vídeo, compartilha, se inscreve, ativa o sininho, compartilha com o pai, com a mãe, com a prima, com todo mundo que precisa ouvir essa mensagem de hoje. Também, se você ainda não nos segue na rede social, vai lá, Enrolados Podcast no Instagram. É tudo junto, fácil de achar. É só se inscrever lá e nos seguir. E hoje eu tenho a honra de receber alguém que carrega duas missões desafiadoras: cuidar da mente e cuidar da alma. Nosso convidado é pai do Eduardo, da Hélida, da Larissa, casado com a pastora Ruth, psicólogo por formação e pastor por vocação. Ele tem dedicado a sua vida a aconselhar, orientar e acolher pessoas, dentro e fora da igreja. Com vocês, a pastor Raul Matias. Bem-vindo ao Enrolados, meu querido. Bem-vindo. Sou grato a Deus por estar sentindo aqui com vocês, sentindo bem. Bruno está ali, assistente, Tiago aqui, os Enrolados. Obrigado. Tenho a certeza que vamos ter uma conversa bastante proveitosa nessa noite. Bastante gostosa, né? Isso. Bem edificadora. Pastor, antes da gente entrar no tema do podcast de hoje, que é o cristão e a saúde mental, conta pra gente um pouco da sua história, da sua infância, juventude, como você conheceu a pastora Ruth. Ótimo. Bem, eu sou carioca, da Gema, nasci no Rio de Janeiro. Os meus pais, eles não eram cristãos. Minha mãe, ela às vezes ia para a igreja católica, às vezes ia para o centro de espírita. Meu pai, ele era espírita, centro de mesa, logo no início. Depois meu pai parou de praticar essa religião. E eu me desenvolvi nesse ambiente. E criança ainda, me levaram para a IBF, a Igreja Batista, e lá eu tive um encontro com Jesus. Porém, com o passar do tempo, já com os meus 11 anos de idade, entrei na igreja pentecostal, a igreja chamada Sinais e Prodígios. E lá eu tive a minha primeira experiência pentecostal, quando eu vi as pessoas falando uma língua estranha para mim. Eu senti um calor muito grande no meu coração e eu falava assim para a vizinha que me levou na igreja: eu quero falar essas línguas, porque eu estou sentindo um calor muito grande dentro de mim. Você tinha quantos anos? Tinha 11 anos. E passou-se o tempo, eu fui para uma outra igreja também pentecostal aos meus 12 anos, e lá no monte, buscando a Deus, eu fui batizado com o Espírito Santo e comecei a pregar o Evangelho. Em 1980 me batizei, comecei a pregar o Evangelho, pregar a palavra de Deus, comecei a ir para vários lugares, orando pelas pessoas, e na minha rua eu passei a ser chamado de pastorzinho, já com meus 12 para 13 anos de idade. E na minha época a gente era obrigado, né? Porque só se podia falar na frente de paletó e gravata.
E eu me desenvolvi nesse ambiente pentecostal. Não era, na época, Assembleia de Deus. Era uma igreja chamada, que chamamos hoje de neopentecostal. E nesse período, já com meus 14 para 15 anos, eu conheci a minha esposa, Rutileia. Nessa igreja? Não, conheci ela na Assembleia de Deus. Eu estava dirigindo um culto de oração em Coelho Neto, e nesse culto de oração, era um culto à noite, eu encontro a minha futura esposa, né? Que na época Ruth era uma jovem, dinâmica, junto com um grupo jovem da Assembleia de Deus, eu encontro e convido eles para ir à vigília. E na vigília a gente passou uma noite orando, louvando a Deus, e ela me convidou para ir na igreja dela no dominical, domingo de manhã. A gente nem dormiu, a gente foi direto para a Assembleia de Deus. Chegando lá, o Espírito Santo visitou todo mundo e muitos jovens foram batizados com o Espírito Santo. A minha vida de adolescência foi marcado nesse tempo de movimento pentecostal. Muitos jovens eram cheios do Espírito Santo, a gente pregava, evangelizava, a gente fazia a obra de Deus, ficava na igreja sexta-noite, sábado o dia inteiro. Geralmente era assim, sexta-noite, sábado era a consagração pela manhã, à tarde a gente fazia evangelismo, domingo era o culto jovem, depois à noite a gente ia para o monte ou para a vigília, depois nós íamos para a escola dominical e passávamos o dia inteiro na igreja, servindo, trabalhando, era uma juventude dinâmica. E a gente às vezes cochilava, como a gente era muito jovem, a gente cochilava às vezes, na casa de algum irmão ou outro, e nesse período a gente foi se desenvolvendo na igreja com a minha esposa, já não mais na Assembleia de Deus, mas conosco nessa igreja chamada Casa de Oração. De lá... Já estava casado nessa época? Não, nessa época ela ainda não era minha namorada. Ela convivia conosco, começamos a criar uma amizade, e nessa amizade, juntos, eu e ela, evangelizando, pregando, indo para o hospital, não só eu e ela, mas o grupo jovem, a gente foi se estreitando e comecei a gostar dela, a gostar de mim. E nesse período que a gente foi se encontrando, decidimos namorar. E nesse período de relacionamento, nós tínhamos saído dessa igreja que era chamada Casa de Oração e começamos a fazer uma reunião na casa dela. Por quê? Porque essa igreja que nós éramos, a gente era jovens, atuantes, e o pastor da igreja, que era o pastor do nosso pastor, ele achou que eu queria dividir a igreja dele. Então ele fez uma reunião, isso em 1981. Ele fez uma reunião e nessa reunião ele praticamente me convidou para se retirar. Quando eu saio para me retirar, a maioria da juventude me seguiram. 81, você estava com quantos anos? 14 para 15 anos. Um menino novo, né, dinâmico na igreja, e infelizmente não fui bem compreendido. Saí chorando, sem entender nada, porque daquela disciplina, daquela atitude contra mim. E a minha sogra me convidou para ir à casa dela, para ficar na casa dela junto com esse jovem para fazer cultos. Daquele lugar, a gente começou a evangelizar, a pregar, batimos com o Espírito Santo, cura, libertação. O espaço começou a ficar pequeno. Nós abrimos uma pequena igreja e eu já com meus 15 para 16 anos de idade, eu fui convidado pelo grupo que estava lá a ser líder-presidente. Caramba! Eu fui líder-presidente, para quem não sabe, com meus 15 para 16 anos, eu fui líder-presidente da primeira igreja, Casa de Oração Pentecostal. Caramba! Entendeu? Tem uma história longa. Aí abrimos essa igreja e eu era o presidente com ata. O vice-presidente era o Fábio, na época. A minha esposa era secretária, a Isa, que era a prima dela, era tesoureira. Formamos um pequeno ministério de jovens que só queria servir ao Senhor, só queria fazer a obra de Deus. Porém, na minha consciência, havia uma necessidade de alguém maduro, alguém idôneo para assumir esse trabalho, porque eu era muito jovem, eu tinha consciência disso. E ficamos orando a Deus. Nesse período de oração, de busca, né, a gente recebeu, na época, o pastor Josermo,
que conheceu o nosso trabalho, convidou o pastor Luiz Parleme da Assembleia de Deus de Vila de Cava, ele assume essa congregação e da casa de oração se transforma a Assembleia de Deus. Então, eu entrei na Assembleia de Deus com 16 para 17 anos. Entrei na Assembleia de Deus como obreiro, primeiro obreiro das Assembleias de Deus de Vila de Cava, até hoje sou eu. Caramba. Com 16 para 17 anos de idade. Nunca teve no corpo ministerial daquela igreja um menino jovem sendo chamado para obreiro. Então fui obreiro, trabalhei na Assembleia de Deus muito, pregando, evangelizando com meus 15, 16, 17 anos, 18 anos, 19 anos, casei com a Ruth. Caramba, não vi. Casei com a Ruth, tivemos a oportunidade de viver essa experiência, de continuar. Casei com o objetivo de ser casado para sempre com a minha esposa. E nesse período tivemos 3 filhos, primeiro o Eduardo, depois a Hélida, depois a Larissa. Ficamos na Assembleia de Deus. De lá eu fui a diácono com os meus 20, 21 anos de idade. Com 22 ou 23 anos fui a presbítero da Assembleia de Deus, atuante, abri congregações, outras congregações das Assembleias de Deus. Fiz seminário teológico na Assembleia de Deus de São Cristóvão e caminhamos, durante um bom tempo na Assembleia de Deus. E aí você saiu da Assembleia, como é que foi essa relação entre a Assembleia e conhecer a IEPP da Pavuna? Como é que foi essa caminhada aí até chegar lá? Bem, aí terminei o seminário em 1995. Seminário para ser pastor. Seminário, Escola Teológica de Obreiros Evangélicos. O objetivo desse seminário era para eu me capacitar, não somente para ser pastor, mas para ser uma pessoa mais conhecedora da palavra de Deus. É um curso básico. Quando eu terminei esse curso, eu fui para os Estados Unidos com a minha esposa e meus 2 filhos na época. Do ano? 1996. Então ainda não tinha a mais nova, a Larissa. A Larissa não. Fui em 96 com a minha esposa e meus 2 filhos, Hélida e Eduardo, para Nova York. Ficamos lá 3 meses trabalhando na Assembleia de Deus de Manhattan, na ilha de Manhattan, pregando a palavra de Deus aos brasileiros. Pregando a palavra de Deus, evangelizando. Cheguei a trabalhar como engraxate no Empire State, no centro de Nova York. Fiquei lá um tempo trabalhando, mas o meu objetivo principal não era ganhar dinheiro. O meu objetivo principal era fazer a obra do Senhor. Fizemos a obra do Senhor lá naquele país. Porém, as minhas expectativas elas não foram tão atendidas nesse tempo, porque eu tinha a ideia de fazer missões e não ganhar dinheiro. Tanto que o meu dinheiro, os dólares que eu acumulei durante o período que eu estive lá, eu falei para Deus, Deus, esse dinheiro que eu tenho aqui não é o meu objetivo. E como prova disso, eu vou dar todo ele para a tua casa. Peguei todo o meu ganho. De 3 meses. Dos 3 meses. E entreguei para a casa de Deus. Porque eu disse para Deus, Deus, eu não quero isso aqui, eu quero fazer a tua obra, eu não vim para isso. Voltei para o Brasil porque as expectativas que eu estava aguardando não aconteceram. Voltei para o Brasil frustrado, decepcionado, aonde que na época, no Brasil, eu entrei em depressão. Eu nem sabia o que era isso, Devo até falar isso depois, mais lá na frente. Isso. Entrei em depressão e nesse período eu comecei a me decepcionar principalmente com Deus. Talvez os que estão me ouvindo aí, passou o que eu já passei. Porque um jovem cheio de sonhos, cheio de projetos, cheio de ideais, não tinha preparo, não tinha acolhimento para ser acolhido na época. E simplesmente me cobravam, era cobrado, mas não era acreditado, só era cobrado. E eu carregava cobrança e culpa por conta de tudo isso que eu estava vivendo na época, em 1996. Em 96, eu culpava a Deus. Por não ter acontecido como você planejou. Exatamente, porque eu não fui para Nova York
para ganhar dinheiro, eu fui para fazer a obra de Deus. E tudo aquilo que nós projetávamos deu errado. Vim para o Brasil decepcionado. Pensava, engraçado que lá na época, engraçado não, né? Desgraceira. Lá em Nova York eu pensava em me matar. Eu pensava em morrer. Porque eu falava, Deus, só me permite chegar nesse país e com todas as expectativas que eu tinha positivas se tornaram negativas. Por quê? E eu não tive resposta nenhuma. Cheguei aqui com depressão, desanimado, com raiva de Deus, com raiva de todos, pela dedicação na obra. E eu não tinha pessoas que pudessem acreditar ou pudessem me orientar da forma que eu, na época, precisava em relação à depressão, em relação às crises existenciais que eu estava sofrendo. Foi a hora que entra a Nação Santa, que na época não era a Nação Santa, era a Igreja Evangélica Pentecostal, na pessoa do senhor pastor de lei e a pastora Cláudia. Eles já tinham assumido o ministério? Eles já eram pastores da Igreja Pentecostal da Pavuna. Eles eram pastores e eles, na época, por toque divino, foram na minha casa e acolheram a minha esposa. Por quê? Porque nessa época eu estava afastado da igreja, fiquei 6 meses afastado da igreja, por conta das decepções que eu estava vivendo. Então, na linha do tempo, você voltou, e depois que você voltou 6 meses, você ficou longe. 6 meses fiquei afastado da igreja. Eles chegaram 6 meses depois? Eles chegaram para ajudar a minha esposa e a gente já no final de 96. Eles ficaram caminhando com a minha esposa, orando pela minha vida, dando todo o suporte. E na época eu ainda era da Assembleia de Deus, mas só que estava afastada. Minha esposa foi para na época, a Igreja Pentecostal da Pavuna, e eu fiquei afastado sem igreja nenhuma, totalmente decepcionado, né, com Deus e decepcionado com um monte de gente guardando um sentimento que nunca mais, se você sente, cuide disso, ódio. Eu experimentei essa palavra dentro do meu coração, porque eu tinha ódio das pessoas, por conta das promessas que foram faladas e não foram cumpridas. E eu nunca tinha vivido essa experiência de ter ódio, por conta das minhas razões. Hoje eu entendo muita coisa, mas na época eu não entendi. Era um menino de 27 anos de idade, um garoto totalmente sem experiência em relação a todas essas emoções, essas experiências vividas em 1996. Por conta do meu distanciamento da igreja e por conta da minha esposa estar na Igreja Pentecostal da Pavuna, eu me achei na obrigação, ao retornar, porque minha esposa ficou em oração durante muito tempo por nós, o Espírito Santo vem e me convence, fala ao meu coração e me converte, me transforma. Tudo aquilo que eu estava sentindo de forma milagrosa foi saindo dentro de mim, foi indo embora. Eu acordei de manhã, um domingo pela manhã, já com o coração mais leve. Foi um milagre divino. Porque eu queria muito tirar aquilo do meu coração, eu não tinha ninguém que eu pudesse me sentir acolhido para receber aquela carga que eu tinha. E Deus, na sua infinita misericórdia, me alcançou já no início de 97, e eu fui acompanhar a minha esposa na Igreja Pentecostal. Foi lá que eu conheci. Desliga, Cláudia. Apesar de eu conhecer a igreja já desde a sua fundação, pelo pastor Isaac, né? Mas eu fui determinado a frequentar a igreja junto com a minha esposa, porque ela foi uma coluna nesse tempo na nossa vida. Ela foi uma coluna de oração, de perseverança, de fé, de cuidar de mim e cuidar dos meus filhos. Então eu me senti endividado, me senti na obrigação de acompanhá-la. Nesse período que eu vou para a igreja, eu sou acolhido por eles, amado por eles, compreendido por eles, e eu sou muito grato pela vida deles, porque se eu estou em pé, agradeço a vida desse casal que foram base na minha fé, na minha vida espiritual, em ouvir-me várias vezes falando as minhas experiências, as minhas dores. O pastor de lei, que na época não era apóstolo, ele ouvia atentamente a minha dor, e ali fui sendo sarado ao longo da vida, ao longo do tempo. Caramba. E depois de um tempo, né, depois de um ano ali na igreja, ele me retorna ao cargo de presbítero,
né? Volta ao presbitério. E assim foi a minha caminhada, meu início na igreja pentecostal da Pavuna. E depois se tornou Nação Santa. Ah, não, peraí. Tornou-se Comunidade Evangélica da Pavuna. Da Pavuna. Aí depois comunidade, depois se tornou Nação Santa, Comunidade Evangélica Nação Santa. E que agora reduziu, né? Já agora, Nação Santa. Agora é Nação Santa. E aí você se torna presbítero, vamos botar 98, início de 98, entre 97 e 98. E quando que surgiu o ministério pastoral na sua vida? Quando você entendeu assim, Deus está te chamando para ser pastor? O que acontece? 98, 90, finalzinho de 98 para 99, eu assumo a liderança dos jovens, né? Eu liderei a Rede Jovem hoje, na época não era Rede Jovem, era Jovem, Juventude, liderei nessa época, você sabe, né? Em 98, perdão, final de 98 para 99, fiquei liderando. Foi um tempo de inovação para todos nós ali na época, uma experiência nova para mim e para todo mundo ali. Foi uma crise abençoada, né? Sim. Nós nos enrolamos de forma abençoada, né? Sim, foi bom. E de modo que a gente foi se desenvolvendo, só que chegou um tempo, em 2001 para 2002, se eu não me engano, o pastor Dilei pediu para eu sair e me colocou para trabalhar com família, 2001, se eu não me engano, 2002. Assumi a família, a rede da família, começamos a nos organizar, o ministério foi prosperando, foi crescendo, né? E 2023... Porque, só voltando aqui, então entre 98, vamos lá, 99 e 2000, você está trabalhando com jovens e de repente você passa de jovens, aqueles problemas de jovens, para atender problemas mais difíceis, que é problema de casal, problema de relacionamento. Família, né? Que é uma coisa você conversar com o jovem ali, vamos resolver aqui, você cá aqui, cada um vai para lá, agora você está trabalhando com uma tribo, uma casa. Sim. Como é que você, antes de você chegar no pastorado, como é que foi lidar com essa mudança? Que até esse momento já tinha tido alguma experiência com casais? Não, eu nunca tive experiência com casais da forma prática, né? Tinha experiência esporádica. Conversar com o outro. Conversar com um casal, orar por um casal, conversar com outro. Eu aceitei o desafio porque eu gosto de ser desafiado. Então eu entrei, mas ao entrar no Ministério da Família, eu formei uma equipe e comecei a estudar sobre o tema. Alguns até hoje estão contigo. Estão comigo. Eu comecei a organizar e a estudar sobre o tema família e casal. Comecei a me preparar para isso. Comecei a estudar, comecei a fazer cursos, vários cursos. Nós implantamos na época, em 2022, 2002, 2003, né? Passa rápido, né? Rápido. 22 anos já. 2002, 2003, a gente implantou o Casados para Sempre, depois implantamos o Paz para Toda a Vida, implantamos o curso AN, que é o curso de noivos, e começamos a trazer os ministérios da UDF também, que é o Ovelhas Antigas, o CRAU, que é o curso de finança, o Homem ao Máximo, Mulher Única. Começamos a implantar os cursos da Universidade da Família e também do MMI, que é o Ministério Casados para Sempre. E ali a gente foi desenvolvendo um trabalho que deu uma grande proporção, prosperou bastante esse Ministério da Família na nossa igreja. E a igreja cresceu. Sim. Ela foi crescendo, a gente foi crescendo junto com a Nação Santa, a ponto da gente... Quando você chegou lá em 98, tinham quantos membros? Na época, mais ou menos 80 membros por aí. De 60, não chegava 80. 100, não. Não chegava a 100 pessoas, não. Na época, era pequena a igreja. E a igreja começou a tomar uma proporção grande a ponto da gente fazer 2 cultos, né? Sim. A gente fazia culto das 5 às 7, das 5 às 6h30, 6h40, um intervalo para iniciar às 7, eu não lembro se é 7, 7h30, até às 9. Sim. Então, começamos a fazer 2 cultos, o pastor Dilei organizando junto conosco. Na época era eu, presbítero Raul, presbítero Paulo, presbítero Daniel, e havia um grupo, né, uma equipe com ele, e a gente começou a se organizar, a igreja foi crescendo, até que a gente saiu de lá, fomos para o supermercado Carneiro. Isso. E foi no supermercado Carneiro que a gente consolidou a Rede da Família.
que não era mais supermercado, né? Era a Isso aí já igreja. era 2004, mais ou menos. 2003, 2004. Por aí, 2003, 2004, a gente já estava nesse espaço, devíamos ter uma frequência de 600 pessoas mais ou menos, de Sim. 500, 600 pessoas por aí. E nesse período, né, em 2003, a Veio o chamado gente foi, pastoral. aí sim, aí precisava dessa consagração, né? Eu falo que o título não faz o pastor, né? Mas a vocação, o que ele faz, sim, leva ao pastorado, né? Não é o título, mas o que ele faz, a igreja reconhece. Eu acredito que a igreja reconhece o pastor, a igreja consagra o pastor, as obras desse pastor fala quem ele é, sem o título. O título é a consequência do seu trabalho na sua comunidade cristã. E aí, 2003, então nós estamos falando de 22 anos de ministério pastoral. Não sei se é mais um pouco, 2003, né? 2003, 2013, 2023, acho que é mais um pouquinho, não? Estamos em 2025. 25, dá quantos anos? 22. 22 anos? 22. Então tá. Passa rápido, né? Passa rápido. Eu lembro da consagração. Lembra, né? Eu tava lá já. Eu cheguei lá em agosto de 98. Novinho, né? Novinho. Adolescente. 26 anos na casa. 26? 27, 27. Foram experiências, assim, muito boas, sabe? Nação Santa é uma igreja que tem marcado a minha história, a minha vida. Tanta gente boa, né? Que passou pela gente. Dá saudade, né? Tá. A gente sente muita saudade, tanta gente boa aí. Quem está me vendo aí, ó, da minha época, um grande abraço. Sinto saudade, né, de tanta gente boa que saíram, montaram o ministério, cresceram aí. Outros foram viajar para outros lugares, outros estados, até fora do Brasil. No podcast passado com o pastor Russo, a gente até estava falando do casal lá da igrejinha, que foi da Nova Pavuna, né, que foi consagrado por vocês, a Amanda e o... Amanda, esqueci o nome do esposo dela. Ela vai brigar comigo. Vai. Não briga não. Tá? E aí tiveram que se mudar, né? Para a região dos lagos. Aí foi quando ele assumiu a igreja, a gente teve esse contato. Sim, sim. E aí, de lá para cá, muitas experiências, muitas histórias, muita vida, né? E aí, como foi que, de repente, a psicologia... Você já tratava de pessoas, mas quando você falou assim, cara, eu vou me profissionalizar, vou entrar de cabeça e teoria, né? Teoria e prática, juntar a teoria e a prática. Boa pergunta. A gente observou que ao longo da caminhada ministerial havia em mim questionamento, inclusive a experiência que eu contei, né? Da depressão, que eu não sabia o que era isso. Não só a depressão, como a vontade de se matar. E com as experiências ministeriais, atendendo tantos casais, tantas pessoas como pastor, eu pude observar que eu estava limitado e eu precisava de avançar um pouco mais. E eu vi na psicologia um caminho do conhecimento humano. E 2009 eu ingresso na faculdade. Estácio de Sá. Mas teve um start assim, que você de repente falou, pô, vou entrar. Sim, quando eu pude observar demandas que eu via nas pessoas que eu atendia, que eu me via limitado. Porque eu observei o seguinte, na experiência, né? A gente tem a ideia da oração como resposta e solução para tudo. Não é assim. A oração não é para ter resposta de tudo e solução para tudo. Eu pude aprender que a oração é um estilo de vida, é uma devoção de fé, e não para a solução de problemas, porque problemas Deus nos deu capacidade intelectual para serem resolvidas. E a educação religiosa que eu recebi era que a oração e a leitura bíblica era o remédio para tudo. Infelizmente não é. Por quê? Porque se fosse, todos os problemas da alma seriam solucionados através disso. Você está triste, você ora, você volta. Você está triste, a hora resolve. Infelizmente, existe uma certa mediocridade na religião por conta dessa falta de consciência humana. E a gente se limita, muitas vezes, culpando o diabo, né? Ou a gente está com Deus ou está com o diabo. Não existe a questão do eu, do ser humano, na sua responsabilidade humana de saber resolver os seus conflitos existenciais. Foi aí que me leva à necessidade de estudar psicologia.
Me leva por quê? Porque, infelizmente, existe uma limitação na nossa comunidade. E essa limitação sempre me incomodou. A partir dessas experiências que a gente vai tendo na vida, como cristão, a gente percebe que existe coisas além do que só o espiritual. Não é? E isso me provoca, me traz uma angústia, Traz um desafio, né? um desafio, uma angústia de conhecer, né? Foi aí que me startou a ideia de entrar na faculdade de psicologia e eu entrei em 2009. Esses dias a gente estava conversando, você falou que além da faculdade, você tem doutorado? Você fez Pós-graduação. Pós-graduação. Fiz pós-graduação em depressão e ansiedade, que é o mal do século, né? Hoje você convive com uma... O Brasil, segundo o IBGE, é o país com mais ansiedade no mundo. Caramba! Né? Por quê? Porque o estilo de vida do brasileiro é um estilo de vida muito frenético, muito sem organização. O brasileiro ele não tem uma intelectualidade a ponto de se organizar e planejar as coisas. Então tudo é muito, podemos dizer assim, muito corrido, muito impulsivo, muito sem organização, né? Tipo ao Deus dará, né? Ou Sim. tipo a vida me levar. Então o estilo brasileiro é um estilo muito festivo. Ele faz, depois pensa, não pensa para fazer. Esse é o estilo geral, claro que não é todo mundo. Você teve uma época também que você trabalhou no banco, né? Você trabalhou no banco, e é mais ou menos parecido com isso. Tipo assim, a pessoa não vai comprar um carro, ao invés de ela se preparar durante 5 anos, ela prefere tirar um parcelamento de 5 anos e ver como... depois eu pago, eu vejo como é que eu vou pagar, eu me viro. O brasileiro, pelo que eu observei, ele não é de planejar, ele é de viver. E Vitor Frankl fala o seguinte, o pai da logoterapia, né? Que a liberdade ela só é verdadeira quando você é responsável. Liberdade sem responsabilidade é arbitrariedade, ou seja, é libertinagem. Então a liberdade ela surge quando você é responsável pelas suas atitudes. E a sua responsabilidade Deus te deu para você exercer. Ele não vai fazer o papel que eu e você devemos fazer. Então é importante isso. Então eu acredito que toda essa crise de ansiedade no mundo pós-moderno, no Brasil principalmente, essa característica do brasileiro ser impulsivo, não ser organizado, não planejar as coisas, não ter um planejamento pela essa falta de educação, entende? Nós temos também a entrada dos celulares, né? Que também é um veículo que tem trazido bastante ansiedade nas pessoas. Bem, é um assunto extenso. Até vou falar de novo, teve um podcast que eu falei do meu avô. O pai do meu pai tem 96 anos. Uma vez eu perguntei para ele, falei, Segunda Guerra você estava aí, né, vô? Pertinho. Aí ele estava, não serviu, não tinha idade para servir, não foi. E eu perguntei, como é que foi a vida aqui? Para ele, normal. Porque não tinha essa informação aqui de, caraca, ó, a guerra da Ucrânia ali, a gente vai ficar sem gás natural. Pô, a gente não recebe gás natural daqui. Então não tinha essa questão da ansiedade, começar a estocar comida com medo de faltar. E realmente, a gente conversando com as pessoas, a gente vê essa dependência, essa ansiedade, essa depressão. Tem uma menina que estava vendo no Instagram e ela tocando violão, você olhava assim e falava, cara, essa garota não tá legal. Ela sorri com os lábios, mas os olhos dela choram, né? Ficam tristes o tempo todo. Sim. Porque as pessoas se deprimem, né? Porque elas querem viver uma realidade que não são delas. Elas querem ter uma realidade que é do outro. A pessoa ela vai perdendo a sua consciência humana por querer terceirizar as outras consciências, né? Então as pessoas se deprimem por conta de não serem famosas tanto quanto as outras são através das redes sociais, se deprimem pela não curtida, elas vão se deprimindo porque têm expectativas e não são realizadas. Então são várias causas que levam o sujeito à depressão, várias. Mas eu queria voltar sobre a questão da minha escolha à psicologia. Sim. Eu quero deixar bem claro aqui para os que estão participando aqui desse podcast que uma razão principal foi entender que a minha vida espiritual ela tem que ser uma vida de fé, uma vida de devoção, mas eu tenho responsabilidade como ser
almático que sou, né? Até escuto pessoas falarem, né? Você não pode ser almático, né? Como não ser almático? Como não ter alma, né? Não dá para separar. Tem gente que fala que depressão é coisa do demônio, é frescura. Infelizmente, existe muita ignorância na nossa comunidade cristã. E eu fui estudar para entender um pouco isso, para compreender isso. E me encontrei ali, fui me encontrando de modo que eu fui compreendendo aquele quadro que eu falei de depressão em 1996. Eu fui compreendendo sintomas dentro de mim que eu não entendia e que eu fazia muitas orações, clamores, jejum e nada resolvia. Ou seja, se nem Deus pode resolver o que eu estou sentindo, então estou condenado. Já vou direto para o inferno. Já vou para o inferno. Estou lascado. Né? E aí entra também essa questão do querer se matar. Tipo assim, se eu já estou condenado, eu já vou acabar com essa dor que eu sinto aqui agora. Porque o que acontece? A gente não foi ensinado a ter habilidades humanas para se viver como humano. Eu tenho uma frase que eu escutei de um pastor que nós fomos criados para serem bons cidadãos do céu, né? Mas esqueceram de treinar a gente para ser um bom cidadão da terra, né? Nunca tinha ouvido isso. Achei essa frase interessante. Boa. Então é importante a gente saber ser um bom cidadão do céu, saber compreender o que se passa na nossa alma humana, de decepções, frustrações, expectativa que a gente tem e muitas vezes essas expectativas não são alcançadas e que nós temos que encontrar novos sentidos, porque Viktor Frankl fala o seguinte, que eu tenho acompanhado um pouco as obras dele, que é um médico, um psiquiatra, o pai da logoterapia. Ele fala que a vida, ela só... Logoterapia? Logoterapia, terapia dos sentidos, tá? Ele fala o seguinte, que o sentido... Você só encontra um propósito na vida quando você tem sentido nela. Né? Qual o sentido da sua vida, né? Por que você está aqui? Eu nunca tinha parado para pensar nisso. E eu comecei a encontrar sentido não só no campo da minha fé, como propósito, né, de entrega, como também na psicologia. Uma vez conversei com o pastor Dirley. Eu falei para ele que, graças a Deus e a psicologia, ou seja, para mim a psicologia é uma bênção. Como tem me ajudado e através dessa ajuda eu ajudado tantas pessoas que me procuram para compreender as suas demandas subjetivas. Sim. Antes de a gente entrar no tema em si, tem uma curiosidade que surgiu aqui na conversa. Dentro da faculdade ali, dentro da sua turma, você era o único pastor evangélico? Olha, quando eu entrei na faculdade, eu entrei como aluno. Em nenhum momento me identifiquei como pastor, como cristão. Mas até o final acaba decorrendo de uma conversa ou outra, alguém descobriu, ou você descobriu. Sim, até as pessoas que faziam um grupo, né, ali conversando, eles até descobriram na conversa que eu era pastor, mas não houve nenhum tipo de retaliação comigo, não. Não era nem questão de preconceito, era mais questão, tipo, de 10 alunos, você era o único pastor evangélico. Não, tinha outros pastores lá. Sim. Claro que nos grupos a gente vai descobrindo quem é quem, né? Sim. Então já... Aí você vai descobrindo quem é quem. Tinha vários pastores, alguns pastores, na verdade, fazendo o curso junto comigo. A gente foi se identificando, foi se conhecendo. Mas ali a gente entendeu que era importante a gente focar nos nossos estudos. Inclusive na faculdade tinha algo interessante, né? Alguns professores faziam provocações, né? Porque o professor sabia que ali tinha alguns pastores, né? Então alguns professores faziam provocações e alguns tentavam defender Jesus, né? Sim. Tentavam defender Jesus ali. Eu ficava quieto porque Jesus não precisa de defesa. Ele né? Jesus, ele é Deus. Ele é indefensável. Então eu não preciso defender Jesus. Eu não vou querer converter se uma pessoa está totalmente bloqueado para ouvir a palavra de Deus. Então deixava falar, para mim não era indiferente. Porque essa minha pergunta é mais tipo assim, será que existiu um despertar, de repente, da igreja, do Espírito Santo, para que pastores, para que cristãos pudessem, de repente, ter esse mesmo chamado, essa mesma vocação que você sentiu? E olha, tem mais gente na nossa comunidade aprendendo mais sobre isso para poder tratar. Foi mais essa pergunta que esse sentido da pergunta. E você acha que tem um despertamento?
Sim, no sentido das pessoas também estudarem, é isso? Isso. Tem, inclusive através de algumas pessoas, através de nós, no caso, pessoas estavam ali participando, perdão, pessoas sendo atendidas até por mim, né, e que hoje estão ingressando na faculdade de psicologia. Alguns estão se formando também, porque ficaram assim, podemos tocados, né, talvez impactados por conta do conhecimento, porque a psicologia ela é uma ferramenta que trata a alma, Sim. né? E você imagina quando você percebe que tem alma e que você pode tratar essa alma, né? Se tratar e tratar outros para mim é uma ferramenta abençoada, né? Sim. Uma ferramenta de Deus para esse novo tempo. Sim. É porque antigamente a visão que a gente tinha, pelo menos eu vou falar de criança, quando eu era mais jovenzinho, adolescente, que pastor era aquele cara. Por isso que eu te perguntei do seminário. Você fez seminário para ser pastor? Então, e dali acabava. Fazia o seminário, acabava. Não tinha. Não sei se você já conheceu pessoas assim. Não tinha mais nada. E aí, hoje a gente conheço pastores que. Tem um pastor amigo meu e cliente que é advogado. Aí tem você que é psicólogo, tem administrador, tem economista, tem pastor militar que desistiu do militarismo para virar pastor. Então, assim, tem pessoas de carreira, de profissão, que têm a vocação, o chamado pastoral, mas que também, ao mesmo tempo que tem o chamado pastoral, tem uma formação, não sei se eu posso falar, humana. Sim, Posso sim. usar essa palavra? Pode ser a Sem formação denegrir, humana, não, sim, uma sim. formação Área humana humana, para a alma. Então, tem aquela formação do espírito ciências exatas. e a formação da alma. E agora a gente vai dar uma pausa rapidinho aqui para trazer o nosso lanche do nosso patrocinador, a Mose Alimentos, que tem nos fortalecido, nos abençoado aqui cada vez mais. Tá aí, né, sem vergonha. Traz aqui, dá aqui Grande pra mim, dá aqui, Bruno. ó. Bruno, assistente aqui, salgadinho. Tem enviado pra gente salgadinho através do delivery. Muito bom, tá, gente? Recomendo, eu conheço. Muito bom lá, ó. Tive lá hoje visitando. Você encontra Ó, kit festa a partir de R$ 99. Mandaram também esse bolo aqui, ó. Deixa eu mostrar. Essa câmera aqui, olha. Pegou? Não, não mexe não. quentinho. Quentinho. O bolo tá uma delícia. Deixa eu... Maracujá com chocolate. Vou devolver ali que ele vai cortar pra gente. Mandaram também essa torta aqui de limão. Lá você encontra, mais uma vez falando, você encontra para pronto consumo. Você também encontra para viagem. Você pode encomendar kit festa, tortas de todos os tamanhos, tortas congeladas para você poder levar para o seu evento, para o seu coffee break, salgados, fritos, assados, sobremesas em geral, bebidas. É só chegar lá, fala que está seguindo Enrolados, que eles vão te tratar super bem e ainda vão te dar aquele descontinho. Bruno, toma aqui. Pastor, qual que você quer? Isso aqui é de... Isso aqui é a torta de limão. Eu quero chocolate, pedacinho, só um pedacinho. Bota um pratinho para ele. Isso. Isso. E aí a gente entrando no tema o cristão e a saúde mental, com essa bagagem toda que você tem, como você vê a relação da fé e a alma, e a mente? A fé e a saúde mental. Você falou que teve a depressão que você passou lá em 96 e no decorrer do teu ensino você foi aprendendo o que era e como a gente pode fortalecer a nossa fé e a nossa mente para não sofrer dessa forma que até mesmo você sofreu. Sim. Existe por exemplo, as crianças elas tomam vacina contra sarampo, contra várias doenças aí, meningite. Existe alguma coisa que a gente possa blindar o nosso espírito, a nossa alma, para não sofrer isso? Eu não vou dizer blindar, porque todos nós somos passivos, né? A situações não desejadas. Eu falo que a vida humana é uma vida relativa. Absoluto só Deus, né? E se a gente entender a nossa vida como algo relativo, nós temos que entender quem somos em Deus como absoluto para nos dar sabedoria em relação à relatividade humana. Então, o que acontece? Entre a fé e a razão, né? A fé, segundo a Bíblia, né, ela tem uma razão, ela tem um propósito. A nossa fé não é uma fé
pelo que a gente vai ter ou pelo que a gente vai receber. A nossa fé, ela tem um sentido de Cristo. A nossa fé é no Senhor Jesus Cristo, que veio, morreu e ao terceiro dia ressuscitou. E a Bíblia diz que ele veio ao mundo para salvar o homem da perdição eterna. E seria do inferno? Do inferno. Eu falo para as pessoas que quem vive em fé, quem vive na fé em Cristo, e tem Cristo como o caminho, a verdade e a vida, para ele não há mais inferno nem céu. Porque o Cristo é o caminho que vai te conduzir a ele, a luz a ele. Então, esse céu e esse inferno não se tornam o objetivo principal. O objetivo principal é ele e para ele. E tudo se resume nele. Então, você acaba vivendo nele, dependendo dele, porque ele é o vínculo, ele é o caminho, ele é o nosso advogado. E ele não se encaixa dentro de uma caixa. Então, a nossa fé nele vai ultrapassar qualquer limite. Então, a nossa fé nele faz com que a gente entenda quem nós somos. Nós somos dependentes dele, vivemos para ele, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E essa vida, ela me conduz a testemunho, né, de viver e morrer na fé em Cristo Jesus. Então, isso é uma coisa importante, isso não me impede de pedir a Deus que me conceda aquilo que eu desejo. Porém, não é uma regra. Eu falo que a resposta de Deus pode ser uma exceção e não uma regra. A gente pode pedir e não receber, mas isso deve alterar a minha fé? Não. Né? Isso deve abalar quem sou eu em Cristo? Até muitas pessoas falam assim, eu deixei de acreditar em Deus quando eu pedi para... Não sei se eu posso falar, mas quando eu pedi para ele curar minha mãe, ele não curou. Uhum. Eu já ouvi isso de uma pessoa. Sim. E aí ela, não, esse Deus não existe, esse Deus não é real, porque ele não atendeu aquilo que eu precisava. Exatamente, eu chamo de fé utilitária, tá? Deus, ele não é um fim, ele é um meio. Ele é um meio para eu alcançar o que eu quero. Então, se você tem essa fé, você está servindo um ídolo. As pessoas não estão servindo a Deus, mas um ídolo, um Deus que está ali para servi-lo o tempo inteiro. Então, Deus não é um fim, ele passa a ser um meio, porque o fim... Como se ele fosse um mordomo, né? Como se ele fosse um servo, o nosso servo, para fazer o que eu quero. E esse tipo de fé eu não acredito, particularmente eu não creio, tá? Eu acredito sim que a nossa fé, ela não deve ser condicionada a nenhum tipo de resultado. Não que eu pare de pedir, claro que eu devo pedir, é bíblico pedir, mas não deve ser algo condicional, é incondicional, ele pode dar ou não pode dar. Eu sempre falo para Deus assim, Senhor, ouça a minha oração, me dá esse bônus, mas se o Senhor não me der, tá tudo bem, eu continuo na fé. Porque naquela época eu entrei em depressão? Mas naquela época você não entendia dessa forma. Não, sabe, naquela época o que eu entendia? Se eu faço tudo certo, então qual o resultado? Como se fosse uma receita. Uma receita. Se eu quebro o ovo, boto na frigideira e boto o óleo acendo e ele vai fritar. Qual é a minha decepção na época? Em 96, eu fiz seminário, eu era um pregador do evangelho, fazia tudo certinho, né? Casado, tudo direitinho. O que eu imaginei, né? Se eu fizer tudo certo, eu vou ter sucesso. E quando eu percebi que a realidade não era essa, eu me decepcionei com Deus. Me decepcionei com Deus, me decepcionei com as pessoas, aonde que eu fiquei com ódio. Até entender o que é fé, eu demorei alguns anos para entender isso. Ódio de Deus ou ódio das pessoas? Ódio de Deus, raiva de Deus, porque ele não foi justo comigo. Porque se eu faço tudo certo e eu tenho como garantir uma resposta concreta naquilo que faço, então não é Deus que move em mim. É eu que vou mover Deus, não é a mão de Deus que me move. Era o famoso evangelho por troca, né? Por troca. Só que eu não entendia isso na época. Então eu me decepcionei, tá? Mas pela graça de Deus foi alcançado. E eu pude, a partir dessas experiências do passado, ressignificar a minha fé. A minha fé hoje, ela não é uma fé voltada por resultados. A minha fé hoje é independente de qualquer coisa. Eu estou na fé. Eu estou na fé como testemunha para morrer pela causa do Mestre. Não importa o que aconteça. Não importa. Agora, é importante, nesse importa, é que viver na fé não é isenção de decepções.
não é isenção de frustrações, não é isenção de perseguições, não é isenção de que as coisas vão dar sempre certo. Nem sempre darão certo. Nem sempre você vai conseguir tudo aquilo que você quer. Eu falo para as pessoas que existe uma diferença entre fé e expectativa. É errado a expectativa? Não, não é errado. Mas isso não é fé. A fé, ela não se submete às nossas expectativas, ela está acima delas. A expectativa, ela se confunde com ansiedade? A expectativa ela pode causar isso, uma ânsia. O que é ansiedade? É uma ânsia, é um futuro presente. É uma ideia de que você só vai ser realmente uma pessoa preenchida na medida em que aquelas ansiedades sejam supridas. E isso é um perigo enorme. Porque a gente não anda pelo que é presente, mas sim pelo que nós imaginamos o que pode ser amanhã. E o amanhã não existe. Eu falo que a doutora Ana Beatriz, uma psiquiatra, ela fala o seguinte, que a ansiedade é excesso do futuro e o passado, depressão, é o excesso do passado. E é importante eu entender entre o passado e o futuro que existe o presente, que é a dádiva que Deus me deu. Por isso que a Bíblia diz, baixa cada dia o seu mal. Então tem que entender o meu presente de forma vivida, seja de modo ruim ou bom. Você vive o que tem que viver. Está triste? Sinta tristeza. Está alegre? Sinta alegria. Porque a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas qual é o prazer? Escute, eu quero falar isso para vocês que estão me vendo. Qual é o prazer do dia se você não tem uma consciência da noite? Qual o prazer da noite se você não tem uma consciência do dia? Se só há dias, você não tem um sabor da noite. Se só há noite, você não tem um sabor do dia. Então é importante entender que entre a alegria e a tristeza, entre o prazer e o desprazer, entre a felicidade e a infelicidade existe o sujeito, eu como humano, que tenho que aprender a administrar o que eu estou vivendo no momento e entender que é necessário chorar. Tem gente que me pergunta assim, pastor, eu estou triste, o que eu faço? Sinta tristeza. Né? É o momento. Mas ela não é um destino. Eu não vou negociar minha fé por conta dos estados emocionais. Então, quando eu entendo o que é fé, eu consigo compreender o que é mente. Porque o que é mente? O que é psicológico? O que é alma? Quando eu começo a entender isso, eu vou equilibrar. Eu chamo, na psicologia é chamado de homeostase, né? Equilibrar. Eu vou equilibrar entre corpo, alma e espírito. Então é importante você entender. A psicologia também trabalha dessas três formas? Existe a linha psicológica. Corpo, alma e espírito? Existe algumas linhas da psicologia que trabalham a autotranscendência, a questão da espiritualidade, não como uma religião. Porque o ser humano ele é um ser espiritual. Todo ser humano é um ser espiritual. E todos nós temos uma espiritualidade a ser reconhecida e desenvolvida. A espiritualidade é a consciência do bem que eu quero para mim e para o próximo. Tem muita gente que não frequenta religião nenhuma e é espiritual. Tem uma vida espiritualizada, uma vida de bondade, de misericórdia, de compaixão, entendeu? De paciência. São frutos do Espírito derramado. Para muitos, por quê? Porque o Espírito é derramado para todos. Então, a espiritualidade é um bem dado a Deus por todos. Todas as pessoas que podem entender e desenvolver essa espiritualidade, elas podem fazer isso. Então a psicologia, ela trabalha o campo da espiritualidade também, não todas as abordagens. Algumas abordagens psicológicas desenvolvem esse trabalho de espiritualidade também. Você, dentro dos seus atendimentos lá, hoje você atende lá na comunidade evangélica Nação Santa. Você tem um consultório lá. Eu atendo no anexo da igreja, não é na igreja. Porque a Nação Santa tem uma parte, você sabe, né? Uma parte que eu chamo de anexo da igreja, a parte administrativa. Então, lá não é a igreja, é o anexo da nossa igreja. Lá tem uma sala que eu atendo as pessoas que estão em sofrimento de alma. E você atende cristãos e não cristãos? A todos. A agenda é aberta a qualquer pessoa. A todos. Hoje você pudesse dar um percentual, você atende mais cristãos ou não cristãos? Bem, podemos dizer que a maioria são pessoas que são cristãos. São cristãos. São cristãos. A maioria, boa parte. Tanto da igreja local quanto de outras igrejas. De outras igrejas, de outras comunidades. Atendo muitos pastores, muitos líderes de várias igrejas.
Que eu acho que todos os líderes sentiram a mesma coisa que você sentiu em 96, né? Quase Sim, todos eles. sim, vem muitos Se não pastores. todos, quase todos. Vem muitos pastores com burnout, com depressão, ansiedade, pânico, transtorno de personalidade também, compreende? Eu atendo muitos líderes que sofrem na sua alma e não sabem como resolver, né? Existem casos interessantes para falar sobre isso, né? De um casal de líderes e que na própria relação terapêutica eles queriam entender porque eles eram líderes, pastores de uma determinada igreja, eles eram recém-casados e no desenvolvimento do seu relacionamento, na briga, ela se transformava, essa esposa se transformava, ela quebrava as coisas, quebrava prato, copo, e ele não entendia nada, como pode, né? Uma pessoa tão bacana, de repente, numa discussão, ela se transformava e virava uma pessoa assim, transtornada, de quebrar coisas dentro de casa, ele não entendia nada disso. Então, ele começou, né, a ter comportamento semelhante dela, porque a raiva ela é contagiosa. Né? Ele não estava entendendo o que estava acontecendo e de repente ele começava a brigar e quebrar coisas também dentro de casa. E era um casal líderes era um casal jovem, mas eram pastores. E passou-se alguns meses, inclusive ele tinha buscado a Deus, tinha feito jejum, oração, com aquela ideia, né, de que a oração resolve tudo, né? Seria ótimo, né? Mas não resolve tudo. A oração é uma relação de devoção, de intimidade. Que dependendo da situação e com quem eles falassem, se não falaram, iam falar que era demônio. É demônio, né? Vão achar que é algum demônio. Seria maravilhoso se tudo fosse demônio, né? É só expulsar e acabou. É só expulsar e acabou todos os problemas, né? Todos os problemas se acabam, mas não é assim que funciona. A gente quer reduzir as coisas para facilitar o trabalho. Porque trabalhar, a nossa relação humana demanda dedicação, perseverança, né? Você ter uma alma equilibrada é um trabalho que você vai desenvolvendo. Eu falo que a vida humana é uma vida gerundiana. Então essa palavra gerundiana não se encontra, não adianta você procurar que tu não vai achar não, tá? Então a vida gerundiana é uma vida com gerúndio, melhorando, crescendo, aprendendo, vivendo, amadurecendo. Você dá uma boa tese, hein? Crescendo. Então, viver é uma arte que nós devemos ter a responsabilidade de desenvolver e desenvolver bem, tá? Então, esse casal, eles estavam em briga constante a ponto dele pensar em se separar. E eles entraram em crise por quê? Porque eles fizeram tudo de acordo com o que a Bíblia orienta. Eles fizeram um pacto de santidade, de não se beijarem, de só se beijar no dia do casamento, mas eles tinham aquela ideia que se praticasse tudo certinho, o resultado seria um casamento positivo. Não ia ter problema. Não ia ter problema nenhum. Um mar de rosas. É a grande decepção de muito cristão. É essa ideia de que se eu fizer tudo certo, tudo dará certo. Será? Nem sempre vai acontecer. Mas por que aconteceu com o outro, não aconteceu comigo? Não sei. Só sei que é assim, acontece. Mas eu não posso rebaixar a minha fé por conta do outro receber e eu não. Porque no final de tudo, todos vão morrer. Quer dizer, se uma pessoa é curada de câncer, ela vai morrer. E o não curado? Também. Então, se eu entendo que a minha fé, ela ultrapassa a eminência da vida, que a minha fé, ela transcende a vida, então, o que vier, tá tudo bem. Eu vou precisar de administrar aquilo que eu sinto, decepção, frustração, são responsabilidade nossa. E esse casal tinha feito tudo conforme manda o figurino. Quando eles entram num casamento e ela tem esse comportamento a ponto deles pensarem em se separar... Com quanto tempo de casado? Um ano. Um ano de casado. Com um ano e meio de casado, eles pensarem em se separar. Agora, qual é a pergunta que eles faziam? Aonde nós erramos? Se nós fizemos tudo certo, será que Deus, ele nos ama? Eles começaram a colocar a fé deles em dúvida por conta dessas expectativas não serem alcançadas da forma que eles esperavam. Bem, então vieram para mim, né? Vieram para mim. Só te cortando, eles acabaram fazendo aquilo que a gente sempre faz, todo mundo faz, jogando a conta de Deus. Será que Deus não me ama?
Uhum. Poxa, mas Deus falou que era para me ter casado, que ia dar tudo certo. Eu senti que era de Deus, que era para me fazer casar com fulaninho de tal. Aham. E aí? Aí chegaram até você. Me indicaram, né? Chegou na minha sala chorando, eles chorando muito, porque eles estavam decepcionados um com o outro, e a fé deles estava muito abalada, porque eles acreditavam que fazendo tudo certinho teria um casamento de acordo, né? Perfeito, e isso não é verdade. E tem que trabalhar, tem que desenvolver uma vida gerundiana, trabalhar, amadurecer, existe buscar respostas, né, para comportamentos inadequados, né? Então, a gente foi conversar com o casal. Claro que eu não vou contar os detalhes, Sim, porque o sim. tempo não permite, também não é ético fazer isso. O que nós fizemos? Começamos a analisar a família de origem, né? Então, perguntei para o esposo, como é que é a sua família de origem? Eu estou reduzindo, tá, semanas de acompanhamento para descobrir. Eu perguntei para ele, como é que é a sua família de origem? Ah, minha família é calma, tranquila, né? Não tem nada assim, meu pai e minha mãe, bem casado. Aí eu perguntei para ela, como é que é a sua família de origem? Né? Quando a sua mãe fica com raiva, quando o teu pai fica com raiva. Ah, minha mãe quando fica com raiva quebra tudo dentro de casa. Eu olhei assim, pensa sobre isso. Aí ficamos em silêncio. Ela começou a chorar e a gritar. Eu estou copiando a minha mãe. Ela chorava, eu estou copiando a minha mãe. E ela começou a chorar. E eu perguntei para ela, o que é para você ter esse insight? Na psicologia chama de insight, né? O que é para você ter esse insight? Você sabia que estava copiando tua mãe? Eu não sabia. O que você pretende fazer? Eu pretendo pedir perdão ao meu marido, porque o meu marido não é meu pai. Caramba. Ela foi pedir o perdão para ele. Ele pediu perdão para ela, porque ele não sabia que ela estava tendo um comportamento semelhante da mãe. Os dois se abraçaram, choraram, saíram da minha sala na outra sessão. Eles falaram, nós não brigamos. Depois voltou na outra sessão, nós não brigamos. E nunca mais brigaram. Resolveu o problema, entendeu? É porque é até um tema que depois a gente pode trabalhar um pouquinho mais à frente. Eu falo à frente em um outro podcast. Sim. Sobre escolhas, né? Sobre, tipo assim, pelo que ele via, ele não conseguiu identificar, porque provavelmente passou muito pouco tempo com a família da futura esposa. Sim. E de repente... E também é algo meio complicado. Mesmo que ele tivesse identificado, no momento da briga ou em qualquer momento falar assim, cara, tá parecendo a tua mãe. Imagina isso dentro de casa. Tava arriscado ela pegar... Aí aparece, pegar a faca aqui, então, no peito dele. No caso desse casal, eles não tinham ideia. Eles não tinham ideia dessa cópia. Né? Eles não tinham ideia, porque a gente veio da família de origem, a gente vem de uma família, e muitas coisas que a gente traz da família de origem, a gente copia dentro de casa e não sabe. Então aquilo Entendeu? que a gente, como cristão, às vezes fala sobre maldição hereditária. Perdão. Que você segue as coisas ruins e também as boas, né? Bênção hereditária e maldição hereditária. Bênção hereditária não, vergonha. Tá certo. Você segue as coisas ruins e as coisas boas. A psicologia também interpreta parecido. Você copia, você acaba copiando. Eu fiz especialização em família sistêmica, tá? É um sistema. Na psicologia sistêmica chama de sistema. Né? A família de origem, a gente traz muitos comportamentos, né, positivos e negativos, como tu chama de bênção hereditária, maldição hereditária, né? Mas na psicologia, a gente traz do sistema muitos comportamentos equivocados, sejam positivos e negativos. E esses comportamentos que a gente leva para casa, a gente não tem ideia. Não tem ideia desse comportamento, que vai trazendo problemas. Eu vou contar outro exemplo também interessante. Antes de você contar, que veio a mente aqui, eu não posso perder. Não sei se a psicologia vai explicar, mas acho que seria legal. O DNA também carrega essa carga genética. Assim, conheço pessoas, também não vou falar nomes, senão vai ficar muito evidente, que eu conheço uma pessoa que nunca conheceu o pai. E que todo mundo que para do lado falou, cara, ele tem a mesma atitude do pai dele. O pai dele faleceu quando a mãe estava grávida. E conheço pessoas também que nunca moraram com parentes, né? E
fazem algumas coisas muito parecidas. Não tô falando coisas ruins, não. Tô Sim, falando sim. manias. Sim. O jeito de falar, o jeito de interpretar, algumas ações e atitudes que tem dedicado. Não tô falando coisa ruim, não. Sim. Sabe aquele negocinho que às vezes a gente ouve, por que você bota, sei lá, quando você vai fritar, você bota um alho no óleo. Uhum. Não, porque minha mãe botava. Tu vai perguntar pra mãe, por que você botava? Não, porque tua avó botava. Por que você botava? No final de contas, não, é porque quando eu tava fritando lá no passado, caiu o alho, ficou lá, tua mãe viu, tua avó viu, e todo mundo foi copiando. E às vezes a pessoa nunca conviveu e acaba tendo isso. A psicologia explica isso também? Sim. Vou falar primeiro Seria da... quase Eu fiz um curso no hospital Filipe Pinel, em Botafogo. Fiz o curso de hipnose durante alguns meses, 1 ano, né? E um médico psiquiatra, ele falou algo interessante das memórias celulares, tá? Ele conta a história de que o nosso corpo contém memória, as nossas células contêm memórias. E ele conta uma experiência interessante na aula dele, que uma criança recebeu um coração, né? Uma criança de 13, 14 anos recebeu o coração de uma outra que tinha sofrido assassinato. E as memórias que estavam naquele coração, naquela criança que sofreu o assassinato, falou onde foi e quem era. Jesus. Isso é ciência, tá, gente? Então o sangue, o DNA, O DNA, carrega, as memórias que estavam naquele coração daquela criança, passou a informação para aquela outra criança quem foi. Então aquele negocinho e conseguiram descobrir. Que às vezes a gente vê no filme, às vezes tem um filme, transplantou o coração e aí de repente a pessoa, a amada que chega perto do coração começa a acelerar. Então isso realmente... As memórias, isso é interessante a ciência, né? E parece vidas passadas, né? Mas não é, são memórias. Então a gente traz memórias, muito comportamento que nós temos são memórias. Tem um caso interessante, eu vou contar também para vocês, de um pastor que teve um sonho, né? Que teve um sonho do avô, da avó e da igreja batista, uma foto tirada na década de 60. Ele ficou muito integrado com aquilo ali e perguntou à avó sobre o sonho, né? E a avó mostrou a foto do que ele sonhou. Bateu certinho, ele queria ter respostas, né? Ele teve a resposta, porque as memórias vieram para ele. Gente. Entende? Então a gente traz muitas memórias, muitos comportamentos que advêm dos nossos ancestrais, da família. Então eu preciso entender isso, compreender, né? Para que eu possa me organizar como sujeito pleno, um sujeito que objetiva uma vida saudável no presente. Então nós temos sim, tá? Bênçãos, como você falou, bênçãos hereditárias e maldição hereditária. É importante, a demanda, né? Estudar sobre alma é algo para mim é uma aventura, é uma ida sem volta, porque me fascina a ideia, né? Pesquisar isso, estudar sobre isso, ler sobre isso, e quanto mais a gente lê e estuda, parece que a gente sabe menos. E a sede é insaciável, porque você vai estudando e você vai observando como é bom a gente se conhecer. Eu falo que a única forma de eu ser espiritual é ser humano. Eu pude entender que quanto mais humano eu sou, mais espiritual eu me torno. Porque eu passo a entender uma outra alma humana que sofre. Na medida que eu me entendo como uma alma que sofre, eu vou entender uma outra alma que está sofrendo. Então você se espiritualiza mais, você vive numa vida com mais paciência, com mais mansidão, domínio próprio. E aí na psicologia, né? Eu já ouvi 2 frases. Uma foi, eu estou fazendo psicologia para me encontrar. E aí a outra foi, você não faz psicologia para se encontrar. As 2 frases estão certas? Não sei te responder se faz certo. Alguns buscam para se encontrar. Porque você acabou, não vou nem falar se encontrando, você acabou se entendendo, se compreendendo. A tua experiência foi para... Você também se compreendeu da tua depressão. Eu fui para a psicologia não para me encontrar, eu fui para estudar. Eu não fui com essa ideia de me encontrar. E acabou se entendendo um pouco, se conhecendo melhor. Eu fui para conhecer a alma humana, porque a partir do conhecimento dessa alma que eu tenho, que sou eu vou conhecer mais as pessoas. A intenção principal não era me encontrar, era estudar. Obviamente, estudando eu vou me encontrando, eu vou me identificando com aqueles estudos ali, tá?
que serve primeiro para mim, para depois servir o outro. Na medida que eu vou me encontrando, eu vou me empoderando de conhecimento, né? E vou me organizando como ser humano social que sou, eu vou agora tendo habilidade para ajudar as pessoas que me procuram. É muito legal isso, sabe? Você acha que dentro do nosso meio, do meio cristão, eu vou diminuir um nicho, tá? Do meio evangélico, você acha que ainda existe muito preconceito em relação a atendimento psicológico, a tratar da mente? Tem, porque Antes de cortar, Aham. hoje a gente vive 2025, temos muita informação. Muita. Excesso de informação, né? Diferente do que a gente tinha em... Desculpa citar o seu caso de novo. Diferente do que a gente tinha em 96. Então hoje a gente consegue identificar e falar, cara, eu não tô muito legal, acho que tem uma coisa esquisita comigo. E aí você ora, e aí às vezes, pô, cara, eu não tô melhorando, acho que a oração não resolveu. Será que eu tenho que procurar... Aí eu vou conversar com o pastor. Aí o pastor fala, não, vamos orar, vamos entrar em campanha, vamos entrar em jejum, oração, Sim. porque essa caixa de demônios aí Sim. só sai com muito jejum. Sim. E você acha que ainda existe esse preconceito? É menos ou maior ou da mesma proporção? O preconceito sempre existiu, sempre vai existir, porque a gente reduz, né? O ser humano ele é reducionista, ele vai reduzindo as coisas para facilitar a vida. É claro que existem atuações demoníacas, com certeza existem, né? Que já aproveita que o cara está fraco, está debilitado. Mas a forma que a gente muitas vezes reduz a situação não cabe bem. Aquela ideia, né, que eu falei para você, orar para a resolução dos problemas, eu tenho muita dificuldade de entender isso, porque a oração não é para a solução de problema, a oração é uma relação de intimidade com o divino. A oração é uma devoção. Na medida que eu vivo com o Espírito Santo e o Espírito Santo vive comigo, eu tenho a habilidade de resolver minhas questões humanas. Jesus ele teve a habilidade de resolver suas questões humanas, porque ele teve indignação, ele teve sede, ele teve cansaço, ele foi traído, ele se sentiu sozinho, ele sofreu como qualquer alma humana, né? Mas ele nos ensinou, como exemplo de vida, a saber viver as angúrias da vida, sabendo que no final é a morte. No final... Se ele não morresse ali na cruz, de qualquer forma ele iria morrer. Se ele morresse e não ressuscitasse, o evangelho não teria validade para nós. A razão da nossa fé é porque ele morre e ressuscita ao terceiro dia. É a razão da nossa fé. Então, se eu entendo que ele, como ser humano, passou pelas angúrias da vida, por que eu vou ficar isento disso? Entende? Então, eu preciso saber quem sou eu dentro da sociedade, como ser humano, para que a minha espiritualidade seja bem desenvolvida. Então, nós temos que saber os porquês de certas situações que nós vivemos. Porque, em relação à vida humana, o porquê é importante. Nós temos que colocar em dúvida certas questões e criticar essas questões para determinar um novo caminho. Somos seres humanos que temos que duvidar, criticar e determinar. Então, se tem um fato... Seria o culto racional? Seria o culto racional, seria uma vida... Eu falo de um racional, não de um racional extremo, mas de um racional equilibrado. Porque você, entre a razão e a emoção, existe você. Você não pode racionalizar tudo e nem espiritualizar tudo. Então tem que ter um equilíbrio. A cruz é o ponto de equilíbrio para nós. Não é nem direita nem esquerda. Nós temos uma política extrema entre direita e esquerda, mas Cristo não está envolvido nem de direita nem de esquerda. Cristo é Cristo. Cristo ele é o caminho, ele é o equilíbrio, ele é a vida que atinge a todos, sejam de direita ou de esquerda, não importa. Cristo ele veio para todos. Ele veio buscar e salvar os que haviam perdido. Pegar o exemplo aqui rapidinho de Josué, você falando de oração e falando de ação também. Josué, quando ele foi lutar, Deus ele poderia ter derrubado a muralha assim, sem a ação do homem, sem nada. Só que naquele momento Deus estava testando o homem para poder chegar naquele objetivo. Boa colocação. Interessante que Deus permite que os homens tenham a experiência de quê? De caminhar, de dar a volta. Porque quando você dá a volta, quando você caminha, você libera... É muito interessante, você quando caminha, você libera hormônios do prazer, da endorfina, que dá força.
que vai te conectar com um propósito. Quando você caminha, você tem um propósito. Aquela caminhada tinha um sentido de unidade, um sentido de fé. Tinha um sentido tanto para o corpo, para a alma e para o espírito. O corpo, para a alma e para o espírito, de propósito, de fé, determinação, de confiança. Tá entendendo? Então, caminhar. Eu sempre falo o seguinte, não se preocupe com o resultado, se preocupe em caminhar. Não se preocupe em chegar lá, se preocupe em viver. Porque viver é uma arte que nós temos que cultivar todos os dias. O amanhã não existe, o ontem já se passou. Então, viver é o bem presente que nós temos que cultivar todos os dias. Seja triste, seja alegre, seja decepcionado ou frustrado, viva. Porque essa vida, ela é a consciência que Deus nos dá para viver hoje. Sempre o dia de hoje. É o presente, né? É o presente que nós temos que desfrutar. E eu falo que a felicidade, ela não se submete aos estados emocionais. As pessoas felizes, elas sabem para onde elas vão e quem elas são. Então, desenvolver essa consciência te ajuda a ser cada vez mais feliz. Jesus passou por tudo que tinha que passar, mas era feliz. Quando ele estava ali no Getsemane, ele estava sofrendo, pode-se dizer, cara, é complicado falar, mas como homem, será que ele estava sofrendo um pouquinho de ansiedade? Como homem? Sim. É uma interpretação nossa. Sim, não tá na Bíblia, é nossa. Sim, o que acontece? Jesus, como homem, ele vai passar pela algumas emoções. Primeiro, desamparo. Porque os seus amigos estavam dormindo. Ele se sente desamparado. Ele está necessitando de quê? De acolhimento. Então ele se sentiu desamparado, sozinho em relação a todas as dores que ele estava sentindo no Getsemane. Getsemane significa prensa do óleo. Estava sendo impressionado ali. Entendeu? Ele começa a perceber tudo aquilo que ele ia sofrer e sentir as dores. E essas dores, como ser humano, causam o quê? Ânsia. Porque ele vai ver o futuro, o presente. Então, ele vive no presente e o futuro. Ele vê o futuro, o presente. Então, ele não estava no presente, estava no futuro. E claro que ele vai sofrer a ansiedade. A ponto dele falar, se possível for, passa de mim esse cálice. Interessante isso. Mas, todavia, não se faz a minha vontade, mas a tua vontade. Então, não é... Quer dizer, diante daquela situação, ele sabia que a vontade dele não era soberana, mas sim a vontade do Pai na vida dele. É a hora que a gente se entrega. Eu acho muito interessante esse comportamento de Jesus como humano, porque apesar dele sofrer uma ânsia, né, ou uma ansiedade por conta desse sofrimento, e que gera a vontade de não continuar, ele vai nesse momento renunciar o seu eu em favor do propósito. O propósito estava acima do que ele sentia. A caminhada, né? Porque é a caminhada. Interessante. Então, a caminhada revela quem você é, não o resultado. Eu acho estranho essa busca de resultado o tempo inteiro para satisfazer o nosso ego. Fé não é isso. Fé não é para a satisfação do ego. Fé é para fazer a vontade do Pai. Todavia, não seja feito a minha vontade, mas a vontade do meu Pai que está no céu. Fantástico. Sabe? Então, desenvolver essa fé, ela é plena, ela é maravilhosa, mas a religião, eu chamo de religião de crente, ela não reza tanto isso porque não dá ibope, sabe? Você falar de uma fé cristã baseada no texto da palavra, não dá ibope, não vai dar o que se precisa dar para alimentar essa indústria, compreende? Dentro da minha consciência. Talvez seja julgado por isso, né? Acho que não. Aqui é Talvez seja julgado por isso e mal interpretado, né? Por conta disso, parece que eu sou contra as pessoas terem expectativa. Eu quero dizer para vocês que estão me ouvindo, eu não sou contra a expectativa, eu não sou contra as pessoas pedirem a Deus aquilo que elas desejam. Não sou contra isso, não é que seja errado isso. Mas a minha fé não tem que se fundamentar nisso. Deus não é o meio para o fim. Porque a gente precisa aprender que não importa se a gente... Assim, não é só porque a gente pediu, a gente vai receber. Sim, mas a indústria da religião, ela não vai te ensinar assim. Ela não vai te ensinar assim. Ela vai te ensinar até de você pedir ela vai te ensinar os resultados, que muitas vezes acontece, mas acontece com todo mundo? Não. Uma experiência interessante, eu estava numa determinada igreja, que uma senhora de 72 anos falou assim, graças a Deus, Jesus me deu saúde. Eu não tenho diabetes, eu não tenho hipertensão, eu tenho uma saúde plena. Começou a pular e dando glória a Deus.
Aí eu te pergunto, como é que se sente aqueles que estão no meio da igreja com diabetes, com hipertensão? Que sente que não tem Deus. Não tem Jesus da forma, não tem Jesus da forma que ela tem. É. Agora, se um dia ela pegar diabetes ou hipertensão, ela vai falar isso na igreja? Não. Porque ela não quer invalidar Jesus. Jesus não precisa ser validado por conta disso. Não precisa. Entendeu? Não é errado o que ela fez, ou é certo o que ela fez. A questão é que a nossa fé é condicionada para satisfazer os nossos desejos de ego. Não é assim que funciona. Talvez, como Paulo falou, Né? e é muito citado, talvez o espinho da carne dela não seja a saúde. Sim, seja outras questões, né? Outro tipo de situação. Que aí, de repente, ela não se sente nem confortável e nem deve ser legal falar de microfone, né? Se Paulo tivesse hoje aqui, ele não estaria nas igrejas. Não. Porque ele conta tantos problemas, tanta dificuldade, né? Que não ia caber, né? Mas ele, em nenhum momento, ele vai dizer que é errado você ter alguma bênção, alguma coisa. Não é errado. Mas a nossa fé não pode ser fundamentada nisso. Porque em todas essas coisas somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Ou seja, precisamos de viver uma fé, eu chamo de fé inoxidável, né? Uma fé que não enferruja, que não se rende a essas necessidades humanas, não contra a necessidade humana. Deixa eu contar uma outra experiência. Eu tava na nossa igreja e tinha um jovem cadeirante que ele estava assim um pouco decepcionado. Por quê? Porque ele estava dentro de um congresso, não em nossa igreja, em uma outra igreja, e nesse congresso ele estava orando, de repente um jovem lá, de forma impulsiva, levanta ele da cadeira de roda, né, e diz que ele está curado. E outra pessoa pega a cadeira de roda e levanta assim. A outra cadeira de roda, levantou a cadeira de roda, o outro levantou ele, determinando que ele fosse curado. Sabe quem é? Qual é o nome dele mesmo? O nome desse rapazinho? Esqueci o nome dele. Aí, eu sei quem, eu não lembro o nome. Tá, deixa. Aí, levanta a cadeira de roda dele, dizendo que ele está curado. E o que acontece? Foi curado? Não, mas quando as pessoas viram aquela cadeira de roda, todo mundo começou a gritar, como se fosse cura. Agora eu te pergunto, será que um cadeirante não pode ser cadeirante na comunidade? Ou ele é obrigado a ser curado? Para ser como todo mundo? Como é que se sente um cadeirante na comunidade se ele é obrigado a andar? Uma pessoa comum ou uma pessoa diferente? Uma pessoa diferente. Se ele se sente diferente, se sente comum a todos ou uma pessoa não comum a todos? Não comum a todos. E se ele não se sente comum a todos, ele se sente julgado ou abençoado? Julgado. Porque se sente julgado por quê? Porque ele é o quê? Cadeirante. Cadeirante. Isso traz bênção ou maldição para ele? Maldição. Percebe? Então, eu falei para ele o seguinte, meu filho, ter expectativa de ser curado, ótimo, é bênção, mas não é fé. A nossa fé não está submetido ou está rebaixado à necessidade de você andar. Porque Deus sabe todas as coisas, Ele pode te curar agora ou não. Mas independente de você ser curado ou não, assim como eu, vai morrer um dia. Então qual o sentido da sua vida? Qual o teu propósito? Né? Aquele que quiser ganhar a sua vida, como diz a Bíblia, perderá. E aquele que perder a sua vida por amor a mim? Achá-la. Então como é que eu acho a minha vida? Sabendo que eu tenho que perder em Cristo. E não ganhar a vida. E não ganhar, mas perder em Cristo. E perder para as pessoas hoje é sucesso ou fracasso? É fracasso. Derrota ou vitória? Derrota. E segundo o slogan que diz, derrota não é coisa de quem? Cristão. Onde está escrito na Bíblia isso? Segundo a Heresias, capítulo 3, versículo 4. Né? Voltando aqui, gente, para o nosso segundo bloco aqui, já quase chegando no nosso encerramento. Eu vou fazer uma pergunta que eu acho que muita gente em casa que vai assistir tem essa dúvida. Fazer duas, até uma que não estava no nosso script. Qual é a principal diferença entre o psicólogo e o psiquiatra? Porque às vezes a pessoa está ali, aí fica aquele negócio, você precisa ir no psiquiatra, você precisa ir no psicólogo. Aquele negócio de brincadeira quando a pessoa está meio ansiosa, vamos dizer essa palavra, meio ansiosa. Qual é a diferença? O que trata um e o que trata outro? No segundo episódio que nós tivemos aqui no podcast, que eu atendi o meu amigo Rodrigo Barbeiro, ele falou que o psicólogo só o atenderia depois que ele fosse no psiquiatra. E ele foi diagnosticado com depressão. E
Por quê? Porque tem que ir em um, depois no outro, ou não tem que ir? Depende, tá? Isso vai depender, cada caso é um caso, né? Uma pessoa em um estado grave, depressivo, né? Ou seja, a pessoa não consegue andar ou está em crise existencial com transtornos mentais graves, seja psicoses, né? Ou a pessoa não consegue interagir, falar direito, ou vive, tá deitado na cama, como aconteceu uma vez, de eu ir na casa de uma paciente, e quando eu cheguei lá, ela estava trancada dentro do quarto. Entrei no quarto dela, conversando com ela, ela falou assim: quando o senhor sair, eu vou me matar. Eu falei: não, você não vai se matar, eu só saio daqui quando te levar para o hospital. E ela estava trancada vários dias dentro do quarto, tudo escuro. E quando ela disse isso para mim, eu falei: não, tu só vou sair daqui quando você for para o hospital comigo. Aí ela concordou, ela se levantou com muito sacrifício, botou uma roupa, levei para o hospital em Botafogo, e lá o psiquiatra internou, tá? Então, para encaminhar um paciente direto a um psiquiatra quando o caso é grave, muito grave, né? Na maioria dos casos, passa primeiro pelo psicólogo para ir pro psiquiatra, e nos casos mais graves, iria para psiquiatra. A gente só encaminha para o psiquiatra quando o caso é grave. Exemplo, uma pessoa está em surto psicótico, não dá para atender, dá? Não dá, né? Ela vai ter que ser medicada. Tem que ser medicado, né? Um surto psicótico, uma depressão gravíssima, tem que ser internado muitas vezes, né? Uma psicose, uma paranoia, né? Ou uma esquizofrenia grave, a pessoa está tendo alucinações, não tem como atender. Já chegou casos de... já atendeu algum caso de um pastor querendo se matar? Já. Pastor, líder? Já. E quanto que a pessoa, no seu ver, quanto que a pessoa deve procurar ajuda? Quais são os sintomas assim que servem de alerta? Lógico que não é igual aquele negócio do Google. Estou com dor de cabeça, uma vermelhidão no olho, aí o Google fala que vai morrer daqui a 2 horas. Não é isso. Mas o que de repente se torna necessário um acompanhamento psicólogo? Olha, eu aconselho a todos procurarem psicólogo, mesmo não tendo necessidade. Por quê? Porque a psicologia, ela vai te auxiliar em muitas questões subjetivas, tá? O que é subjetividade? São crenças, pensamentos, sentimentos, são emoções subjetivas que estão de modo consciente, inconsciente, intrínseco no ser humano. Então, quando ele vai a um psicólogo, ele vai contar a sua história de vida, seja seus sucessos e fracassos, ali ele pode ter alguns insights, alguns pontos que ele pode melhorar. Porque muitas vezes a gente acha que está muito certo e não está. E quando você vai a uma sala de análise, você começa a observar alguns equívocos, alguns pontos que você pode melhorar nas suas relações familiares, religiosas, sociais, profissionais. Então eu aconselho a todos ir ao psicólogo, independente de qualquer situação. Até para se conhecer, eu chamo de autoconhecimento, né? Você aperfeiçoar, como diz o Jung, o self. Então você precisa ter esse autoconhecimento para você produzir um amadurecimento humano. O ser humano precisa de autoconhecimento para ele se amadurecer, se tornar uma pessoa dentro do tempo e do espaço da sua vida, porque tem homens de 30 anos que são adolescentes e que está tudo bem, mas não está bem. Por quê? Porque a pessoa não está dentro do tempo, do crono, do seu espaço de vida, de tempo, de realidade, né? Então, eu aconselho a buscar o psicólogo independente, até para ter uma experiência psicológica e analisar, ok? Mas a psicologia, ela vai atender as demandas diversas do ser humano. Tem idade mínima aí? Não, tem psicologia para todas as idades, né? Vai depender do especialista, vai depender do profissional. Eu sou especialista em jovens, adultos e casais e família. Minha especialidade hoje é jovens, adultos, casais e família. Eu não trabalho não muito com adolescente nem criança. Tem especialista para todas as idades, tá? Até a terceira idade também eu atendo,
Pessoas idosas também atendo, tá? Adulto no sentido geral. Mas a resposta que eu quero te dizer é o seguinte: entre a diferença do psiquiatra e do psicólogo é que o psicólogo ele vai trabalhar mais as demandas subjetivas da alma humana. E o psiquiatra ele vai trabalhar mais as questões bioquímicas, com medicação, né, com tratamento terapêutico medicamentosa, com psicotrópicos, compreende? Ele vai fazer, mandar fazer exame de sangue para ver a questão dos hormônios. Compreende? Porque se a pessoa ela tem baixo lítio, ela vai ter um comportamento de bipolaridade, dependendo do que está acontecendo naquele momento do sujeito. Então, é importante o psiquiatra para a medicação, para acompanhamento medicamentoso, junto com os exames de sangue, e o psicólogo para dar suporte emocional ao sujeito em tratamento. Você também atende famílias como... Por exemplo, eu sou um filho e eu tô com algum tipo de problema e você identificou ali que, de repente, os meus pais podem me ajudar. Você faz também esse tipo de atendimento? Como se fosse um atendimento familiar? Pode, eu faço, depende, né? Às vezes eu atendo pai, mãe, filhos, o filho, a filha, às vezes atendo a família toda, já fiz atendimento da família extensiva, né? Já fiz atendimento eram várias famílias, parentes de vários membros em questões de pedofilia, um caso gravíssimo. Não sei se dá tempo de contar essa experiência que eu vivi. Um caso interessante, né? O sujeito ele era um pedófilo. E ele casou com a irmã mais velha, ok? Ele casou com a irmã mais velha e começou a assediar as irmãs mais novas. Só que esse pedófilo era carismático. Era um cara carismático, um cara agradável. E ficou esses abusos em sigilo. E a ideia dessa família era que Jesus resolvesse esse comportamento dele. Então, ele pedia perdão, ele ia para encontros, compreende? E ninguém pensou... Fazia cursos na ideia de que ele fosse mudar o comportamento. Só que ele continuava abusando. Por último, ele abusou uma determinada pessoa fora do contexto familiar. Essa mãe denunciou ele, compreende? E através dessa denúncia, todos da família pensaram em fazer o mesmo. Então eu reuni toda a família, na época, para que essa família se pronunciasse. E uma coisa que me incomodou bastante é que falavam assim para mim: pastor, Deus pode mudar? Eu falava: pode, ele na cadeia, porque pedofilia é crime. Deus pode mudar sim, ele na cadeia, ele tem que pagar pelos crimes que ele cometeu. E eles ficavam um pouco incomodados em relação a isso. E isso também me incomodava, porque as pessoas acabam sendo passíveis a um criminoso, pedófilo. Então, eles descobriram, né, que não somente as irmãs e outras pessoas da família tinham abusado de uma forma direta, compreende? E graças a Deus a família parece que determinou a denúncia, né? Tomou a decisão da denúncia. Tomou a denúncia. Então, é importante a gente compreender que crime tem que ser denunciado. Compreende? Igual violência. Às vezes, a pessoa foi agredido, né? A mulher foi agredida pelo homem violentamente, o marido. É crime, tem que ser denunciado. Se o senhor vai ajudar, ajuda ele na cadeia. Porque é um crime. A gente não pode ser conivente a atitudes criminosas. Deus pode mudar, sim, desde que ele cumpra a penalidade dos seus atos. Eu vou voltar um pouquinho lá atrás. É que eu lembrei que você teve um... Não sei se eu vi na internet, minha esposa que me mostrou você falando sobre esse assunto. E entra na área sexual também, mas... Um casal que tem relações na mesma cama que o filho está dormindo. Não sei se você falou isso no curso. Eu falo isso muito, né? Eu falo bastante sobre isso. Sobre a questão da criança ficar na cama dos pais. Porque, de repente, o exemplo que você deu, o que você falou, não, mas meu pai machuca minha mãe. Eu posso falar isso aqui. Mas antes de falar isso aqui, eu quero explicar
para os que estão me ouvindo hoje aqui, me vendo, né? Eu pergunto para vocês e pergunto para você, Tiago. O filho no quarto dos pais, dormindo na cama dos pais, é casal ou família? Família. E se é família, onde está o casamento? Não tem. Não tem. Tem o quê? Tem família. Só. Então você está manchando o propósito. Se o leito é sem mácula, o que esse filho está fazendo na sua cama? Maculando ou não imaculando o propósito? Não é maculando o propósito. Maculando o propósito. Entendeu? Já para pensar nisso, não? Não. Então, quando essa criança dorme na cama do casal, está maculando o propósito. Então, é importante que essa criança durma onde? No quarto No dele. quarto dela. Se a casa é pequena, ele durma fora daquele contexto do casal. Fora da cama, de repente num colchão ali no chão, na sala. De preferência, se não tiver jeito mesmo, né? Mas se puder fazer alguma coisa que separe esse espaço, botar o espaço da criança. Se não tiver jeito, não tem jeito, né, gente? Mas o espaço da criança. Tem o espaço da criança e o espaço do casal, né? Porque quando você põe a criança para dormir no seu quarto, essa criança se desenvolve com insegurança, com medo, porque ela não está sendo educada para gerenciar a sua autonomia. Ela não está sendo educada para amadurecimento. Então essa criança geralmente se torna imatura. Eu tenho duas experiências. A primeira experiência foi num lugar que eu estava, em que uma mãe, ela falava assim para mim: eu não entendo. Meu filho tem 26 anos de idade, eu pago a faculdade, eu pago as coisas para ele e ele nunca consegue nada, não consegue, é inseguro, tem medo de tudo, não consegue concluir nada que eu oriento para ele fazer, eu pago tudo. De uma forma impossível, eu falei: claro, ele dorme na tua cama até hoje. Ela pergunta: como é que pode isso? Como é que você sabe disso? Tudo aquilo que você falou sobre ele me dá a ideia de que ele dorme na sua cama. Ele dorme sim, porque o pai dele me abandonou, me largou. Há muitos anos eu coloquei para dormir na minha cama para ser minha companhia. Aí eu falei: como é que você coloca teu filho para ser sua companhia na sua cama, se ele tem que ter autonomia, o espaço dele? Né? Então traz prejuízos psicológicos. E outro caso também é dessa moça, uma jovem casada de 35, 36 anos de idade, e que durante alguns anos sentia muitas dores na relação sexual com o marido. Muitas dores. Foi ao médico, fez exames e nada estava... Fisicamente não tinha Estava nada. tudo normal. Conversei com ele também sobre a questão dele em relação a ela, estava tudo bem. E eu fui pesquisar, conversar com ela sobre a família de origem. Ela falou para mim que quando ela era criança, ela dormia ali próximo, perto não na cama dos pais, mas dormia tipo no chão, e ela olhava assim, via a mãe gemendo e o pai em cima dela. Quando ela vê o pai em cima dela e a mãe gemendo, que tipo de interpretação essa criança está tendo? Que o pai está machucando minha mãe. Que o pai está machucando minha mãe. Então, ela fez uma leitura. Ela fez uma leitura de que aquele ato era um ato que trazia o quê? Dor. Dor. Dor e sofrimento. Dor e sofrimento. Quando ela conseguiu entender a causa da dor dela em relação a essa experiência na infância, ela desfez, a dor foi embora. Não sentia mais dor. Então estava tudo aqui. No psicológico. A psique é algo fantástico, viu? Eu gosto muito. É aquele poder da mente. Vai virar vinho. Essa caneca vai virar vinho. Não é esse poder de mutante, né? Do X-Men, não é esse poder. Alô, pra gente já caminhar pro final, queria que você deixasse uma mensagem. Primeiro, para a pessoa que se sente culpada, pesado, fraca, que de repente fala assim: caramba, você falou sobre burnout e não sei se seria mais ou menos isso, eu estou esgotado. Burnout, né? Burnout. Obrigado aos universitários. E também é uma palavra de encorajamento para essa pessoa. A gente sabe que eu tenho recebido mensagens no Instagram e no YouTube de pessoas que não são do nosso meio, não são da nossa igreja, mas que conheceram através de alguém e, poxa, e comenta. E de repente essa pessoa não vai ter acesso ao senhor como pastor, como psicólogo. E deixa uma mensagem para essa pessoa, pode ser para essa câmera aqui, olha, você está fraco, mas dá uma palavra agora de esperança. Mais pastor e menos psicólogo.
Não sei se é possível dividir isso, porque você é uma pessoa só, então você é 100% pastor e é 100% psicólogo. Eu falo que como pastor a gente trabalha o espírito, né? E como psicólogo a alma, mas andam junto, né? Você é um ser tricotômico, corpo, alma e espírito é o que nós acreditamos, né? A minha palavra para você que você está aqui com um sentido de viver. E viver é um sentido. E esse sentido traz um propósito, não um propósito de buscar para ser feliz, não um propósito de buscar para ter valores. A sua existência, a sua vida é um sentido de valor, de paz, de meta, de dedicação, de perseverança. Esse sentido da sua vida hoje gera propósito. E qual o propósito que você pode ter na vida? De viver da melhor forma possível, de uma forma digna, de uma forma tranquila, e sabendo que as emoções que surgem devido às frustrações, o medo, o fracasso, a exaustão, tudo isso que nós vivemos como seres humanos não determina o nosso sentido de viver e de ser. Então a gente não busca para ter, a gente busca pelo que a gente é. E quem nós somos? Somos filhos de Deus. Então Deus ele tem uma palavra para nós, que nós vivamos um céu na terra. Como diz em Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus o céu e a terra. E qual é o princípio de Deus na vida do homem? Que ele viva esse céu na terra. Então qual é o céu que você pode viver? O céu do dia, quando você olha para as estrelas da noite e olha para o sol do dia, quando você pode ouvir o canto do pássaro, quando você pode ver as pessoas sorrindo, mesmo você estando triste, porque aquelas pessoas que você vê que estão sorrindo, talvez vão ficar tristes como você está. E você estará sorrindo, compreende? Saber que a vida é uma nuance. Ela é uma nuance de várias experiências, sejam boas ou ruins. E que quando eu aprendo a surfar na existência de uma forma positiva, quando eu olho para a vida de uma forma positiva, nós entendemos que esse princípio do céu e terra faz com que eu entenda a palavra. Diz o seguinte: tudo que ligares na terra será ligado no céu. Olhando eu para os montes, de onde virá o socorro? O meu socorro veio do Senhor que fez o céu e a terra. Então o céu é a vida presente que eu vivo, é o café da manhã que eu tenho com a minha esposa, com os meus filhos, é o almoço de domingo, é abraçar os meus amigos e falar: cara, você é importante para mim, cara, eu gosto de você, né? Quando você pode abraçar seus amigos, quando você pode olhar para tantas pessoas boas, né? Que acreditam em nós, que confiam em nós, que olham para você com um olhar de gratidão, compreende? Quando você começa a ver a vida de uma forma positiva, você começa a ter céu na terra. Porém, a terra é sem forma e vazia. O pecado ele vem para deformar a sua terra, porque o homem é criado do pó da terra. O pecado, a terra sem forma e vazia, o pecado vem para desconstruir a nossa existência e trazer um vazio existencial. Mas a Bíblia diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então é o Espírito que traz vida. E o nosso corpo contém 70% de água. E o planeta Terra contém 70% de água. Então o Espírito de Deus se move sobre a face das águas. Essas águas que movem e que me inspiram a viver uma vida cada vez mais positiva, né? Mesmo que as emoções, as sensações, as frustrações, as experiências ruins, elas venham passar, não é uma residência, é uma passagem. Porque entre o bem e o mal existe eu como sujeito humano, que o Espírito vai se movendo, vai movendo as águas em nós para que a gente tenha uma vida cada vez melhor. Aonde o versículo 3 de Gênesis capítulo 1 diz o seguinte: haja luz e houve luz, eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então Jesus é o condutor para iluminar a sua mente, o seu coração, trazer vida e vida em abundância, fazer com que você não desista, tá? Isso no campo da teologia, do pastor e psicólogo. Eu quero citar uma frase de Viktor Frankl, que ele fala o seguinte: a dor é inevitável, ou seja, a dor do desemprego, de uma enfermidade, a dor de uma decepção, a dor é inevitável.
porém o sofrimento é opcional. De que forma você quer sofrer? De que forma você quer escolher o seu sofrimento? Criando sentido para uma nova vida, com um propósito, sofrer de forma positiva ou sofrer de forma negativa, achando que não tem mais solução, que é melhor morrer. De que forma você quer sofrer? O sofrimento sempre será opcional. Que Deus abençoe vocês, Deus abençoe o Thiago, nesse projeto aqui dos Enrolados, né? Muito bom. Bom, né? Que Deus abençoe o Bruno, assistente, que vocês cresçam bastante. Espero estar em outra oportunidade aqui com vocês, tá Obrigado. bom? Deus abençoe. Antes de me despedir, queria deixar para quem está assistindo aí a minha gratidão pela sua pessoa. Saindo do contexto do podcast, e eu vou lembrar quando eu... Deixa eu respirar um pouco. Quando eu estava por motivos diversos, hoje minha atual esposa, né, a minha única e primeira esposa, ela ia embora e ela ia voltar para sua terra natal, e foi quando você interveio na minha situação, impediu que ela fosse embora, e a nossa gratidão por você ela é muito grande, tanto por você quanto pela sua esposa, pela pastora Ruth, que eles conseguiram um lugarzinho para ela poder ficar, até tudo se acertar, até tudo se ajeitar, e eu não podia deixar de não agradecê-lo mais uma vez por isso. E quem não sabe, Raul também, pastor Raul, também foi meu padrinho de casamento, uma forma mínima que eu podia fazer de honrá-lo daquela forma. E muito obrigado por tudo que você fez e que você ainda faz pela nossa vida, pela nossa família, pela minha esposa, por mim. Muito obrigado. Amém. Eu que agradeço também a você pela confiança, por todo o carinho, né? E que Deus te abençoe, meu irmão. Amém. É o começo de muitas coisas Amém. boas que vão acontecer na sua vida, tá? Pode ter certeza disso. Amém. E se esse episódio tocou em você, você acha que alguém precisa ouvir essa mensagem desta noite, hoje estamos gravando de noite, dessa noite, então já segue a gente lá no Instagram, já se inscreve no canal do YouTube, compartilha esse vídeo. Cuidar da mente também é um ato de fé. Se a vida é tão enrolada, por que o seu podcast não pode ser? Até a próxima, meus amigos. Até a próxima.